Meu nome é Joaquim José Soares Neto, eu sou da Universidade de Brasília e eu tenho vivido o mundo da avaliação da educação por muitos anos, já mais de uma década. A minha formação é em físico e eu fui para o mundo da avaliação da educação há 10, 12 anos atrás e fui presidente do INEP. Eu era governo, mas não sou mais governo, entende? Então tem certas diferenças isso. Mas eu participei do momento de implantação do Enem e tudo, e eu acho que boa parte desse cabelo branco vieram desse momento, né? Mas é claro, já é a minha posição, muito importante colocar, a posição de um professor da universidade que tem pensado sobre avaliações e metodologias há muito tempo, de tal forma que, de forma alguma, eu não estou aqui representando uma posição governamental, mesmo que eu não sou mais governo, acho que é legal isso. Mas o tema que o Sérgio Franco e a Márcia pediu, eu vou falar um pouquinho da teoria de resposta ao item, mas a professora Suzy disse que o professor Dalton está vindo para cá, né? O professor Dalton é estatística, eu não sou, então acho que é interessantíssimo assistir também essa conferência do professor Dalton, que ele é a pessoa que, uma das pessoas que participaram do processo de trazer a teoria de resposta ao item para o país. Então, eu considero a pessoa que mais conhece a teoria de resposta ao item no país atualmente, né? Eu acho que é interessante, é o nosso mestre, né, senhor? E todos nós, de certa forma, aprenderam a teoria de resposta ao item com o professor Dalton. Mas antes de ir ao assunto, eu vou ficar uns 20 minutos, deixa eu fazer um breve histórico, aproveitar como eu participei desse processo, trazer alguns elementos. Professora? Acho que está escondidinho aqui, né? Passa aqui. Um pouquinho de história. O Enem aparece em 98 e ele vem numa concepção de ser uma prova única, voluntária, para avaliação do ensino médio. Então ele vem apenas com o sentimento de avaliação do ensino médio. Diferentemente do SAEB, que veio com uma estrutura metodológica bastante forte, que era o sistema de avaliação do ensino básico, o Enem veio com uma estrutura do ensino médio, o Enem veio com uma estrutura voluntária. Então era uma prova prova única, e eu vou falar um pouquinho do peso e da forma que isso foi evoluindo historicamente. Mas se a gente olhar ali, em 2001 teve um salto, foi quando a inscrição se tornou gratuita para os alunos de ensino público, das escolas públicas. Essa aqui é a quantidade de inscrições do Enem e os participantes do Enem. Sempre a inscrição azul, os participantes vermelhos, sempre tem menos participantes do que pessoas inscritas. Depois, em 2004, quando o Enem passou a ser uma prova do ProUni, o programa do governo veio com bolsas para os alunos das escolas, das faculdades privadas, e aí o Enem passou a ser critério. Então você tem um outro salto, foi para mais de 1 milhão de inscritos. E finalmente em 2009, quando o Enem se tornou uma prova seletiva para as instituições de ensino superior, de educação superior. E aí a quantidade foi para 4 bilhões, mas hoje nós já temos, o ano passado, mais de 7 bilhões, e as expectativas que eu estou vendo de inscritos para esse ano pode ultrapassar 8 milhões de alunos inscritos. Então, tivemos um crescimento bastante forte, e com isso, é claro, botou bastante pressão em toda a estrutura do exame. E um comentário, eu realmente estou gostando, eu participei aqui na parte da manhã, estou gostando da forma que essa universidade está discutindo a sua entrada no sistema SISU, né, com discussões sobre o que eu acho que nós da universidade temos que discutir. A gente tem que discutir sobre a questão do conhecimento, né? Nós queremos, o que nós queremos medir, então está sendo bem medido e tudo. Eu estou gostando disso porque muitas instituições não tiveram essas discussões, outras sim. Mas o nível que eu estou vendo, que a Universidade Federal de Rio Grande do Sul está fazendo
fazendo, é um nível bastante elevado. Eu acho que isso vai trazer contribuições, não só para a decisão de vocês, mas decisão para o país, né? Discussões que vão ser importantes para todos nós. Bom, e aí nesse momento, em 2009, você tinha como matriz de referência aquele pentágono que eu mostrei lá, que veio com a concepção de competências e habilidades, que foi, hoje de manhã já foi discutido. Mas, nessa nova matriz de 2009, quando o Enem passou a ser o exame de seleção para o ensino para as universidades, passou a se associar ao SISU, aquelas competências, elas passaram a chamar eixos cognitivos, e você teve 4 matrizes de referências: matriz de referência de linguagem, código e suas tecnologias, matriz de referência de matemática e suas tecnologias, matriz de referência de ciências da natureza e suas tecnologias, matriz de referência de ciências humanas e suas tecnologias. E hoje de manhã foi uma discussão bastante profunda sobre essa questão dessa matriz, onde você tem, vamos colocar aqui a física, que o professor Lang explicou, que você tem aqui matriz de ciências da natureza e suas tecnologias, ou seja, ficou uma matriz onde envolve toda a biologia, química, física, e isso tudo, eu acho que a gente tem que discutir isso mais profundamente. E é isso que a gente está fazendo aqui, né? Mas aí vem o primeiro ponto que eu vou colocar para vocês. O Enem passou de uma prova voluntária para avaliar o ensino médio, ele passou a ganhar peso. Ele se torna uma prova que chama high profile, porque ele vai ganhando peso, ele vai ganhando utilidade. E aí hoje ele é usado para avaliação do ensino médio, que é a visão inicial, e não é muito explorado essa vertente dele, que foi a da concepção inicial. Mas certificação do ensino médio, para jovens e adultos. Seleção para o ProUni, são as bolsas dos alunos que querem as bolsas para o ensino privado. Seleção para o SISU, que é o sistema de seleção único para as instituições de educação superior. Seleção para o Ciências Sem Fronteiras, entre outras utilidades. E aí ele passa a ser um exame de high profile. Esse conceito, acho que é importante colocar aqui, é um conceito que é a utilidade de um exame. Na medida que ele vai se tornando cada vez utilizado para tudo, aí já tem um primeiro ponto que nós temos que discutir. Será que ele consegue fazer tudo isso? Ele consegue certificar uma pessoa que quer o certificado de ensino médio, jovens e adultos, e ao mesmo tempo selecionar os cursos das universidades? Então, acho que esse ponto é um ponto que merece realmente discussão profunda. Eu vou trazer mais 2 conceitos importantes no mundo dos exames. Testes low stakes ou high stakes. O resultado de um teste low stakes traz como consequência pouca consequência. O low stakes traz pouca consequência para quem faz. Por exemplo, eu vou fazer uma prova de avaliação, como o ENAD. O que aquilo vai mudar na minha vida? Pouco. E uma de high stakes, eu vou fazer uma prova vestibular. Essa prova vestibular é fundamental para a minha vida, vai mudar muito a minha vida. Então, o exame, o Enem em 2009 ganha uma estrutura, vai ganhando de low stakes para high stakes. Então, 2 coisas importantes, desculpe a repetição, mas ele vai ganhando utilidade e, ao mesmo tempo, ele vai ganhando importância para os examinandos, pessoalmente. E o último conceito é uma prova referenciada por critério, uma prova referenciada por norma. Então, um teste referenciado em critério, ele é baseado em metodologia, e ele é possível, basicamente, um teste referenciado por critério, é possível você interpretar a escala. E um teste referenciado por norma, não. Você apenas tem um ranking. Os vestibulares tradicionais, eles são testes referenciados por norma. Eles simplesmente você ranqueia e você tem 30 vagas, os 30 primeiros pegam as vagas. Os concursos públicos no Brasil todinhos são testes referenciados por norma. E os testes referenciados por critérios,
aí você precisa de uma estrutura metodológica diferente da teoria clássica dos testes. Então, a teoria clássica dos testes, ela consegue dar conta muito bem dos testes referenciados por nome, enquanto você precisa de um outro tipo de teoria para criar estruturas referenciadas por critério. Bom, e aí entra um pouquinho o seguinte, nós temos, quando vai discutir categorias, a gente pode simplesmente pegar indivíduos e ordená-los, simplesmente ordená-los. Ou você pode querer falar o seguinte, eu quero criar uma escala, e aí a tua tarefa, ela é de outra natureza quando você quer criar uma escala. Uma escala tem grandes vantagens se a gente conseguir criar escalas para medidas do tipo exames. Que aí você consegue, quando você tem uma escala, você consegue fazer uma coisa, eu vou aprofundar um pouquinho daqui a pouco, mas se você tem um vestibular tradicional, quem fez o vestibular esse ano e quem fez o vestibular o ano que vem, essas duas notas não tem jeito de serem comparadas. Por quê? Você está fazendo provas diferentes. Então, porque se alguém foi bem numa prova, ele foi bem porque ele sabe mais ou porque era a prova mais fácil? Essas duas questões são complicadas no mundo das provas para você separar. Se alguém tem uma certa nota numa prova, você saber se ele teve essa nota porque ele sabe ou porque a prova foi fácil ou foi difícil. Então, quando se coloca para a gente tentar fazer uma escala, a gente tem que tratar com esse problema da comparabilidade entre diferentes provas. E é quando você vai de uma escala, de uma estrutura puramente ordinal, que são os vestibulares, onde você quer simplesmente ordenar, mas se você quer comparar provas diferentes, indivíduos que fizeram provas distintas, aí você tem que avançar um pouquinho numa metodologia. E aí eu falo, a teoria de resposta ao item é uma metodologia que ela foi feita visando esse tipo de estrutura. Bom, e o Enem, então, em 2009, ele vai de um teste referenciado em norma para um teste referenciado em critério. Esse é o salto metodológico que o Enem tem, e juntamente com várias outras questões. Mas, naquele momento, em 2009, se tomou a decisão que iria trazer uma estrutura que permitisse comparabilidade. Qual era a visão naquele momento? Que você teria várias versões do Enem no ano, que acabou não se viabilizando por motivos operacionais, essa mesa aqui, mas a vontade era fazer 2, 3 provas do Enem, e para isso você teria que, um estudante que fez a primeira prova do ano, a prova de março, ele teria que ter a nota dele comparável com o estudante que fez a prova de novembro. E aí você não teria você tinha que, pela concepção da política pública, você teria que ter uma estrutura tipo teoria de resposta a item. Então esse foi o motivo fundamental de você trazer a teoria de resposta ao item para o Enem em 2009. Né? Acabou por outros motivos, o Enem está tendo apenas uma versão por ano, mas a gente está vendo isso, e hoje de manhã também foi colocado aqui. O risco operacional é imenso, né? Imagine se acontecer algum problema, uma prova do Enem, e ela for cancelada. Você tem um custo de, por volta de 500 milhões de reais, que custa o Enem, eu não sei, 500 milhões é meio bilhão de reais, é muito dinheiro. Um Enem custa por volta disso, 7 milhões, 8 milhões de alunos. Mas não é só esse o prejuízo, esse é o prejuízo financeiro, mas esse é um prejuízo muito maior, que você tem 200 mil vagas nas escolas, nas instituições de ensino superior que não serão preenchidas. Esse prejuízo é incalculável. Então aí vem um risco operacional muito forte e ele não está resolvido, né? Ele tem uma versão só do Enem, ele não se resolve, você faz em novembro, é quase que impossível você ter um outro, se acontecer algum problema que foi em 2009, é quase que impossível você fazer outro exame antes de janeiro, quando começa as inscrições, as matrículas, né? Então é um problema que está colocado. Com o aumento do número de alunos,
O risco operacional ele está colocado aí. E ele é um risco operacional, mas na minha opinião é um problema metodológico de grande porte. E a gente precisa atacar esse problema, né? O Enem, como está, não pode, ele tem que ter outras versões para que a gente diminua esse risco operacional. Bom, e aí entra a teoria de resposta ao item, como então essa vontade de você trazer a comparabilidade para estudantes que fizeram provas diferentes, o score dele, a gente chama proficiência em teoria de resposta ao item, a proficiência dele possa ser comparável. E, por isso, as decisões que foram feitas foram uma das... A teoria de resposta ao item, na verdade, é um conjunto de teorias. E foi decidido, numa teoria que no Brasil o conhecimento era bem mais profundo, foi decidido pela teoria de 3 parâmetros, e foi essa que é utilizada em todas as avaliações brasileiras, né? A teoria de resposta ao item de 3 parâmetros. Bom, deixa eu falar um pouquinho, então, dessa estrutura metodológica, né? Suponha o seguinte, e aí entra, me refiro às discussões que foram feitas hoje de manhã, em relação à parte de letras, né, a parte da literatura e a parte da física. Você tem um conceito muito importante, estruturante nesse caso, chama construto. Você quer medir algo, e esse algo está na mente das pessoas. E aí, isso é complexo por quê? Porque é diferentemente de você medir distância, onde você tem um contato sensorial com o que você está medindo. Você quer medir algo que está latente, você quer medir algo que não está disponível para os nossos sentidos. E aí você tem que achar formas indiretas de fazer essa medida. O mundo das provas vem tradicionalmente, 2000 anos atrás, desde 2000 anos atrás, que os chineses utilizam as provas para selecionar os servidores públicos. Se venha o mundo das provas, talvez possa ser um caminho profícuo para isso. Você aplica a prova e você parte do pressuposto, então, que a resposta que o aluno ou o respondente está dando aos itens tem como causa o que ele conhece daquele construto. Então você parte desse, que é vamos dizer, uma hipótese científica. Você quer buscar a causa quem é? O que ele conhece daquilo que eu quero medir. E ele está expressando isso respondendo aos estímulos que são os itens de uma prova. Então a gente vê então a prova é um instrumento de medida. E ela é composta de itens. E aí vamos ver como é que é isso. Bom, então a pessoa responde aos itens. Ao ela responder aos itens, você tem o quê? Uma base de dados onde você vai olhar se ele respondeu corretamente, e eu estou pensando numa prova de múltipla escolha, onde 5 itens, 5 opções, ele vai responder, uma é correta, as 4 outras são erradas. Então ele vai responder e você vai ter então no final uma base de dados onde cada respondente ele vai responder corretamente ou erroneamente a um item. Então você tem uma base de dados onde você tem 1 e 0 simplesmente. 1 ele acertou, 0 ele errou. Então isso a gente chama de espaço de saída, outcome space. A base de dados que você tem depois de corrigida a prova, com base na chave. Mas isso aqui vale se você faz uma redação também. Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Mas eu estou dizendo, esse outcome space, ele é quando você corrige a prova de algum jeito. E aí você tem essa base de dados. E aí entra a outra parte. Você quer transformar isso numa medida que te fala quanto de construto aquele respondente tem, o quanto que ele sabe daquilo que eu quero medir. E aí entra uma teoria. Você tem que ter necessariamente uma teoria. E essa teoria que nós utilizamos é a teoria de resposta ao item, ou seja, você tem que ter uma teoria inferencial. O que seria essa teoria inferencial, em poucas palavras? Ora, eu dou a ele só 30 questões, num universo de infinitas. Eu posso fazer infinitas questões para ele. Eu dou para ele apenas 30. Mas eu não quero saber, em última instância, nesse caso,
Eu não quero saber quantas ele acertou e quantas ele errou. Eu quero saber o quanto que ele sabe daquilo que eu quero medir. Esse é o ponto. E eu vou utilizar como base a resposta dele a esses 30 itens. E aí entra a questão, hein? Essas 30 questões têm que ser muito bem feitas se você quer fazer essa inferência. Inferência é uma estrutura lógica, formal, que a estatística, quer dizer, toda a estrutura inferencial, que são programas que utilizam estatística, a qualidade dos itens é muito importante. E bom, usando essa teoria, você, em princípio, consegue saber o quanto ele sabe daquilo que eu quero medir. Então essa é a estrutura, esses 4 blocos, ele mostra o seguinte, toda a estrutura da medida que nós tentamos fazer no Enem. E aí, um pouquinho só de pensamento, a base desse tipo de pensamento é simples, né? O programa para rodar a proficiência do Enem não é tão simples assim, mas a base é simples. E é simples a gente entender a resposta ao item. Eu vou tentar trazer esse tipo de pensamento simples aqui. Ora, vamos pensar num saltador de altura, uma pessoa que salta em altura. A barreira, eu posso colocar a barreira baixinha ou barreira alta. E a barreira é medida em metros, não é verdade? Em unidades de distância. E a habilidade dele de saltar, então você tem uma barreira, eu colocaria a dificuldade dele é a altura da barreira, e ela é medida em metros. E a habilidade dele saltar, que é a habilidade aí você tem um outro ente, que é do saltador. Então você tem 2 questões aqui, a barreira e o saltador. A habilidade de quem salta também é medida o quê? Em metros. Ora, então está aí a chave do que as pessoas que desenvolveram a resposta ao item pegaram. Ora, eu preciso que a minha barreira tenha um parâmetro que tenha a mesma natureza da habilidade que eu quero medir. Voltando e indo à frente, eu quero medir a habilidade do saltador de saltar em altura. Para isso eu preciso colocar uma barreira que tenha como qualidade o quê? Altura. Então, mas a barreira é o meu instrumento de medida, enquanto o saltador é o meu respondente. Eu quero saber o quanto que ele pode saltar. Olha, então a ideia é como que a gente traz isso para o mundo do conhecimento. E aí a teoria de resposta ao item faz exatamente isso. Ela traz o item, então o item, já vou explicar isso aí, mas o item vai ter uma característica, o item tem dificuldade. E a dificuldade vai ser medida em unidades de conhecimento daquilo que eu quero medir. E o respondente tem o quê? Tem habilidade. Então eu tenho o meu instrumento de medida, ele tem uma das características, é de mesma natureza, ou é medidas em metro, ou é medidas em alguma unidade da habilidade que eu quero medir. Quando eu faço isso, eu consigo então trazer para o item um parâmetro, e aí já não é mais, eu acho que o item é difícil, eu acho que o item é fácil. O item passa a ter uma dificuldade que ele vai pertencer a ele. É um dos parâmetros importantíssimos para esse item, que é um item chamado dificuldade. Como é que eu calibro essa dificuldade? Aí vem o pré-teste. Se eu tenho um banco de itens, esses itens estão lá com a dificuldade dos itens, não sei. Então eu tenho que aplicar esse item numa população semelhante àquela que depois eu vou aplicar o teste, e através dessa população, que é uma amostra da população que depois eu vou aplicar o teste, através dessa amostra eu calibro os parâmetros do item. E o parâmetro mais importante dessa história toda é o parâmetro da dificuldade do item, que é medida em unidades do conhecimento daquele construto que eu estou querendo avaliar, o quanto que cada estudante quer. Bom, mas junto com isso eu tenho 2 dificuldades aqui a mais. É o seguinte, se eu aplico no mundo real, esse seria o mundo ideal, mas se eu aplico no mundo real,
eu vou ver que tem alguns itens, tem uma capacidade, é inerente a ele. Pessoas com muito pequeno conhecimento, elas têm uma tendência a acertar aquele item por algum motivo. E isso, porque a tendência era o quê? Um item, uma pessoa com muito baixo conhecimento, ela deve ter probabilidade zero de acertar o item, porque ela conhece pouco daquilo. Mas tem alguns itens que pessoas com muito baixo conhecimento acabam acertando. Eu vou tentar ver isso, eu chamo isso, e aí é muito importante, eu chamo isso de parâmetro C, que é o parâmetro de acerto ao acaso. Mas não é um chute, é a probabilidade de uma pessoa com muito baixo conhecimento acertar aquele tipo de item. E outro parâmetro que é muito importante para um item seria um que a gente chama de parâmetro de discriminação do item. O que esse parâmetro faz? O mundo ideal seria o saltador, ele vem, se a habilidade dele é saltar 1 metro, ele até ponto 0,99, então ele consegue passar. 1 metro ele passa raspando, 1,001 metro ele não passa. Esse seria o mundo ideal. Então ele teria uma característica de que a probabilidade dele passar é 0 até 1,5 metro, e é 1 a partir de 1,5 metro. Então você teria o quê? Você teria esse S, mas esse S totalmente inclinado, seria uma escada. Mas o mundo real não é assim. A gente sabe que o saltador, ele vai, quando chega perto de 1,5 metro, que está no limite dele, ele pode passar 1,5 metro, o tênis dele está um pouquinho com algum problema, ou ele pode não passar. Então aí você tem que, numa certa faixa perto do limite dele, ele tem uma probabilidade maior ou menor de errar aquele item. E aí a gente vai falar que esse item ele não tem essa forma de escada, mas ela tem a forma de um S deitado. Então a teoria que se usa é desse jeito: cada item ele vai ser parametrizado por 3 grandezas importantes, 3 parâmetros. O parâmetro da dificuldade, que é o mais importante, o parâmetro do acerto ao acaso, que é inerente a ele por algum motivo que a gente não consegue determinar, por que aquele item está sendo acertado por pessoas com baixa proficiência naquela área, e o outro é o parâmetro de discriminação do item. Bom, terminando. E nós temos então, com a teoria de resposta ao item, ela traz a possibilidade de você, primeiro, comparar pessoas que fizeram provas distintas. Isso é muito importante. Ela traz, o que toda teoria da medida tem que trazer, ela traz a possibilidade do quê? Que eu gostaria, se eu aplicar 3 provas para a mesma pessoa, 3 provas distintas para a mesma pessoa, ela vai ter uma nota similar, porque senão a gente não está medindo nada. Não é verdade isso? Quer dizer, você só está medindo alguma coisa que você acha que está medindo certo, se você fizer 3 medidas e obter valores semelhantes. Então a teoria de resposta ao item consegue, desde que a prova tenha boa qualidade. E a previsibilidade, que eu não vou discutir aqui, o meu tempo está acabando. Bom, só antes de terminar, eu acho o seguinte: tudo isso é muito importante para essa política pública. Por quê? Porque nós precisamos, desde que é necessário milhões de alunos fazer um teste, você precisa de uma estrutura comparável, porque esse teste ele vai tendo que evoluir, ele vai ter que ter várias aplicações no ano. Não sei se isso vai ser possível esse ano, não. O ano que vem, não sei. Mas em algum momento ele vai tendo, devido ao risco operacional e devido mesmo ao aluno que no dia que ele vai fazer o exame, que vai ser a disputa para todas as vagas das universidades federais, ele tem um problema de saúde, ele perde todas as possibilidades. Então, aí o vestibular, nesse caso, indo na direção oposta, o vestibular permitia que ele perca o vestibular, mas ele faz o outro. Agora ele está jogando todas as fichas em apenas um exame. Isso faz com que a necessidade de nós tenhamos vários exames no decorrer do ano, com comparabilidade. Então, a teoria é muito importante nesse aspecto. Terminando, professor. No entanto, a base fundamental da teoria, 2 questões.
Isso porque se o banco de itens não for um banco de qualidade, tudo isso não tem validade. Porque, a verdade, o conceito que é importante nessa questão é o seguinte: o banco de itens o qual nós estamos utilizando, ele é válido? Ou seja, ele está medindo aquilo que nós estamos falando, que ele deveria estar medindo? E a resposta tem que ser sim. Caso contrário, a gente está medindo uma outra coisa que não é aquilo que a gente planejou medir. O investimento que tem sido feito nesse aspecto é grande. O governo realmente está fazendo investimento. É necessário mais? Eu acho que sim, é necessário mais. Mas aí vem a nossa parte, a parte das universidades, em especial as boas universidades. É um grande esforço se construir um bom banco de itens. Eu acho que a chave de toda a discussão é essa: um bom banco de itens que possa exatamente estar medindo aquilo que nós desejamos medir, e porque aí sim ele vai estar induzindo todo o sistema de ensino a estar ensinando aquilo que nós achamos que deve ser ensinado. Essa, acho que é toda a estrutura de um exame como esse. Muito obrigado. Boa tarde. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer. A gente faça parte do protocolo, mas é sincero agradecimento, porque o meu trabalho com avaliação, especialmente avaliações do tipo então, debates como esse fazem parte, primeiro, da minha própria formação, e segundo, das questões candentes, né, que atravessam essa tema. Bom, eu vou tentar aqui muito rapidamente, né, nessa perspectiva dessas operações do Enem, focar alguns elementos da trajetória e alguns desafios que perpassam o Enem. Bem, começando por algum lugar, né, do efeito nulo ao vestibular nacional. Há uma discussão na literatura com respeito a determinados tipos de avaliação sobre os seus efeitos. E há um autor norte-americano, o Brian Stasher, que configurou 3 tipos de efeitos: efeitos negativos, positivos e efeitos nulos. Evidentemente que isso não resolve tudo, porque falta aí o critério para dizer o que é positivo, o que é negativo. Por exemplo, no Brasil você tem algumas avaliações, e o Neto já comentou isso, que elas, no meu caso do SAEB, Prova Brasil, que em alguns lugares tem sido utilizado para bonificar professores da educação básica. Olha, isso é positivo ou negativo? Depende. Alguns vão dizer isso é indispensável a bonificação, porque senão os professores não se dedicam, etc, etc. Outros vão dizer isso é negativo. Mas não importa, definido um critério que pode avaliar os efeitos. Por exemplo, alguns que dizem que tem um efeito negativo, o fazem porque dizem, olha, agora as escolas só passam a querer ensinar o que cai na Prova Brasil e abandonam outras coisas. Isso produz também um outro jargão da área, um estreitamento curricular. Outros vão dizer, como um senhor que deu uma entrevista nas páginas amarelas da Veja, que sai nas bancas dessa quarta-feira, não é propaganda da revista, porque eu pago a assinatura, ele vai dizer, não, é isso mesmo, porque o mercado, porque as empresas têm que fazer isso. Bom, não vou me alongar nesse debate, mas eu diria o seguinte: no caso do Enem, é possível dizer que na sua trajetória, até aí por volta de meados dos anos 2000, o efeito do Enem era nulo. Nulo. Pegamos lá as determinações. Serve para que o Enem? Para ingresso na universidade. Que universidade que usava de fato o Enem? Muito poucas. Para o aluno ver como é que ele terminou. Tem recall na educação básica? Não tem. O camarada vai voltar para a escola e falar, olha, eu fiz o Enem e deu lá que eu não domino a habilidade 43, Também dizia que o mercado de trabalho poderia utilizar o resultado do Enem. Olha, eu desconheço alguma empresa que tenha usado o Enem. Se usou também, usou de forma que era composto de uma série de medidas.
Então, de certa maneira, é possível dizer que o Enem tinha efeito nulo. Agora, ele vai transitando, e aqui não é gerundismo, como se acusa o português do Brasil, né? É um processo em curso mesmo, ele vai transitando para o vestibular nacional, que vários países têm. Aí, como aliás o Neto muito bem lembrou, o Enem muda de figura. Por bem ou por mal. Eu não vou aqui dizer se é efeito positivo ou negativo, não é que eu quero fugir do debate, não é isso. Aliás, eu adoro ficar em cima do muro, porque eu posso jogar pedra melhor nos meus inimigos que estão do outro lado. Então não é querer fugir ao debate. Mas mudou. Esse debate aqui, estamos hoje por conta disso. Há um elemento, e não é porque o Neto está aqui, mas ele aprova. O Enem, por outro lado, está envolvido numa extensa, profunda e intensa politização. Não é? O Neto foi uma das pessoas que perdeu o cargo, nem justamente, por conta de problemas do Enem. Como já tinha acontecido com o próprio Reinaldo Fernandes. Curioso isso, porque que vestibular nesse país passou por escrutínio da imprensa? A FUVEST, por exemplo, que é o instituto, né, que seleciona para a Universidade de São Paulo, ela tem um monte de erros, e nunca ninguém foi lá questionar. Por exemplo, eu quero ver as redações. Nunca ninguém ousou falar isso da FUVEST, por exemplo. Agora, no Enem, tem que mostrar tudo. Por uma série de razões que não vem ao caso aqui agora, o governo federal foi, digamos assim, cedendo às pressões. Nesse caso, é uma concessão que eu acho até interessante. Transparência como a do Enem, nós nunca tivemos. E aqui não é um delírio governista. Eu também não estou no governo. Então esse é outro problema que nós temos para enfrentar nessa trajetória. De um efeito nulo a um vestibular nacional, né, com essa politização. A isso devemos aliar o seguinte: o que é um país como o Brasil? Poucos no mundo tem o que nós temos aqui, onde a educação superior, especialmente alguns cursos, quase que dá alforria social. Ir para a faculdade parece assim, e encontra o bisão de ouro. Eu também fui para a universidade, mas isso faz com o quê? Faz com que a sua prova, os seus resultados, sejam marcados por enormes pressões, inclusive aquelas que exigem um controle rigorosíssimo do sigilo, etc. Por quê? Porque os seus resultados estão valendo vagas, se não em todos, em alguns cursos muito disputados. Quando ele passa a assumir, ainda que não completamente, a feição de um vestibular nacional. Porque até então ele podia fazer o Enem, não fazer isso, porque a menor é efeito nulo. Efeito nulo. Pode fazer, tem várias teses e dissertações, inclusive da Karine Presotti, que atualmente é me orientando no doutorado, que fez uma dissertação na Federal de Espírito Santo. Ela mostra como que na imprensa o tratamento que vai sendo dado ao Enem é uma coisa muito especial. Quando ele vira o vestibular nacional, ele muda de figura, e é isso que coloca então elementos da sua trajetória e já elementos da sua, dos seus desafios. Bom, eu vou pular aqui a discussão da teoria clássica dos testes e a teoria da resposta ao item, né? Já deu uma série de contribuições, acho melhor do que eu daria, mas é algo que também, curiosamente, fez com que a TRI, que era uma coisa de meia dúzia, né? Eu fiz cursos, né, como tal, era assim, coisa de iniciados, né? Se encontra numa hora esquisita. Hoje não, a TRI ganhou assim, uma proeminência, e muitas escolas particulares, especialmente, estão contratando estatísticos que trabalham com a TRI. A venda de softwares nas melhores casas do ramo que tratam da TRI disparou. Né? Os preços caíram, inclusive. Não, é verdade. Até a versão do... Também na propaganda, do Excalibur, né? Que foi feita uma versão que facilitou. E eu queria só também destacar que, embora a teoria da resposta ao item, a TRI, né? Ou mesmo agora a TRIM, né? Se ela tem um lado que é da modelagem matemática, ela tem uma questão interessante, aí quando ela está aqui, é de como lidar com algo que antes nós passávamos batido, que é a comparabilidade entre as notas. Tem que ter 5 para ser aprovado. O que quer dizer 5, meu amigo?
Porque na universidade, a prova com 5. Se o cara dá uma prova muito difícil, 5, quem que tira? Os candidatos a Nobel. Se o cara dá uma prova muito fácil, 5 é para ser reprovado. Mas nunca ninguém questionava isso. Os 5 é um limite. Agora 4 não. Começa a qualificar. Mas isso não é mais importante na minha fala. Outra questão importante é que o Enem, ele traz confluência de discrepância entre avaliação, exame e medição. Que rigorosamente falando, a avaliação, embora tem, na literatura estão contabilizados, até o último levantamento, de 2 autores espanhóis, nós temos contabilizado 104 definições de avaliação na literatura da área, desde que ela se conformou. Então tem definição para tudo quanto é isso, né? Mas, majoritariamente, se pode assumir que avaliar é quando tem julgamento. Só existe avaliação quando eu digo, tá bom, tá ruim, aceito ou não aceito, ou qualquer outra forma de juízo. Não tendo isso, não é avaliação. Pode até ser um exame, que é um estudo, uma certa investigação, ainda que mais aprofundada, cujos resultados podem até ser usados para certos fins, mas não é exatamente dizer tá bom ou tá ruim. É por isso que nos vestibulares, às vezes, completam-se as vagas. E aí, esses que completaram as vagas são bons ou ruins? Vocês viram que eu fiz aspas, porque todo aluno é bom. No meu caso, inclusive, eu tenho meu salário de R$ 6.600 por esse de São Paulo, todo mês na minha conta. Porque tem que formar muitos professores. Por que tem que formar muitos professores? Porque tem muitos alunos. Então, todo aluno é bom por definição. Mas, voltando à questão central. 30 alunos que completaram as vagas, no exemplo que o Neto dá. Eles sabem muito ou pouco? Não sei. Eu não sei porque eu não sei das propriedades, por exemplo, daquela prova, daquele instrumento. É avaliação por norma. Então veja, aqui o Enem, inclusive, não responde completamente a isso, embora agora ele comece a dar passos para isso, para dar comparabilidade. Mas, na verdade, muitas vezes o que o Enem fez, como muitos outros casos, foi medir. E avaliar não é medir. Medir é atribuir, segundo certas regras, números de determinados fenômenos. Isso é medir. Alguns fenômenos são observados mais diretamente, outros mais indiretamente. E não é só na área das humanas ou das naturais, não. Pega, por exemplo, propriedades como a temperatura, que alguém criou escalas de medida, uma coisa que ninguém vê, colisão de moléculas e tal. Dizem até que tem moléculas aqui, eu não estou vendo, mas dizem, a gente acredita, que elas colidem, etc, etc. Claro que há outros fenômenos, né, do ponto de vista mental, que seguramente são mais complexos, mas não importa, nós vamos atribuindo números a determinados fenômenos. E o Enem, de certa forma, às vezes mistura um pouco. E isso não é uma característica do Enem. Eu diria praticamente todos os processos avaliativos no interior da escola, de massa sobretudo, que tem aí pelo menos 200 anos, sempre existiu esse problema. Agora o Enem começa a tornar isso um pouco mais, até pela sua politização, mais intenso esse debate. Né? Mas são elementos, né, que o Enem vai trazendo e que, entre outras coisas, né, vamos falar depois, quando o Neto lembrava, por exemplo, da qualidade dos itens, né, que é uma condição sine qua non, né, ainda que não suficiente para que esse processo possa avançar. De toda maneira, eu quero deixar registrado que o Enem ele traz, né, uma série de confluências, de discrepâncias nesse terreno, apesar do seu nome ser Exame Nacional de Ensino Médio. E aí vem mais um problema. Problema no sentido bem de pensar. O Enem, pode-se dizer, se damos a ele, em dúbio pro réus, a possibilidade de ser denominado de avaliação, tem menos dúvida, vamos chamar o Enem de avaliação, tá? Ele, por um grande período, era que nós chamamos de uma avaliação em larga escala, envolvia muita gente. Essa é a característica principal do Enem. Ainda que um efeito nulo nas escolas, sobretudo, mas era uma avaliação em larga escala. Com o seu desenvolvimento, a sua trajetória, uma outra característica do Enem passa a ser uma avaliação externa. O que é avaliação externa? São termos, né, se você experimentar a avaliação,
é quando há um sujeito da avaliação, quem decide, quem controla, quem vai entrar na prova, quem não entra, etc. e tal, está fora do espaço onde, em princípio, aquele conhecimento avaliado é gerado. Onde que o conhecimento que o Enem prioritariamente avalia é gerado? No interior das escolas, nas salas de aula. Mas quem decide o que vai ser avaliado, como vai ser, etc. e tal, não são os professores. É um sujeito que está fora. Isso não é demérito nem mérito de uma avaliação, é uma característica. Por isso que a prova Brasil, né, com o desdobramento do SAEB, é uma avaliação externa. E quem decide quem entra e não entra não são os professores. A avaliação que os professores realizam, né, que nós professores, hoje na terminologia da área é chamada de avaliação interna. Então o que está acontecendo com o Enem? Ele foi se transformando em uma avaliação externa. E curiosamente, inclusive do ponto de vista de algumas universidades que perderam o controle de decidir o que perguntar para os seus alunos. Se isso foi um ganho para reitores, que antes, quando tinha os vestibulares só das universidades, os reitores não dormiam nos dias um pouco antes e um pouco depois, porque qualquer vazamento de prova, quem pagava o pato, a conta? O reitor, de última instância. Transferiu o INEP e o Ministério da Educação. No entanto, há uma perda, para o bem ou para o mal. Você transfere para uma outra instituição. Mesmo no caso das universidades federais, que seja o Ministério da Educação, mas já não é mais a universidade. Então isso é uma tensão que sempre acontece quando você tem avaliação externa. E é uma outra discussão que o Enem vai trazendo, que embora estivesse no seu nome, agora é que essa outra dimensão começa a aparecer, de avaliação desse sistema, de ser usado para avaliar o ensino médio. Essa discussão chegou a avançar mais, o ministro Mercadante chegou a anunciar como proposta que não precisaríamos mais ter o SAEB para o ensino médio, né? O SAEB no braço, o ANEB que avalia o ensino médio, em favor do Enem. Isso acabou não vingando, entre outras razões, por conta de alguns números que eu espero mostrar para vocês. Mas o importante é que, vejam vocês, o Enem foi se transformando hoje numa avaliação em larga escala, ele praticamente já se transforma como nasce, pelas dimensões, com tudo que isso acarreta. Inclusive eu só queria fazer propaganda aqui. Evidentemente que nós poderíamos ter o uso dos testes adaptativos informatizados, nos tais, nos CATs, que atenuaria um pouco esse problema, mas não completamente. Mesmo nos Estados Unidos, com o uso dos testes adaptativos, você ainda tem denúncias de fraude. Mas o Enem então vai sendo marcado por ser uma avaliação em larga escala, com milhões de participantes, uma avaliação externa, começa a pressionar as escolas, do que vai ensinar, se junta a disciplinas, e ao mesmo tempo, essa tentativa de avaliar o ensino médio. Então vejam vocês, né, que é tanta coisa, que até para fazer a discussão do Enem é difícil. Porque você tem todo um conjunto de questões técnicas, nada desprezíveis, pelo contrário, ao mesmo tempo essa dimensão política e educacional que o Enem vai, assim, incorporar. Então, do ponto de vista da sua operacionalização, terminando aqui a primeira etapa da minha fala, 20 minutos eu dividi em duas, né? Quem falou que o átomo não era divisível? Eu diria isso. Do ponto de vista da sua operacionalização, tem que lidar com todas as questões que atravessam a avaliação de escala, externa e avaliação. Com as implicações que eu não vou desenvolver completamente aqui, curriculares, sobretudo. Porque quando você começa a fazer os itens, tal, você tem uma base, uma matriz de avaliação, e como é que você vai dialogar essa matriz de avaliação com a matriz curricular. Só para lembrar, um dos problemas das polêmicas é quando a matriz de avaliação passa a pautar o currículo. Então, cuidado com isso. O fato de eu agregar certos componentes numa matriz de avaliação, isso não necessariamente me leva a dizer que as disciplinas que são às vezes congregadas numa área, o devam ser do processo de ensino. Cuidado. Muito cuidado com isso. Bom, feito isso, eu quero apresentar a vocês alguns dados de um tratamento que eu fiz, que o INEP liberou, né, os microdados do Enem 2012, e liberou em duas etapas, por escolas e agora, recentemente, por alunos. Por aluno, nós estamos processando ainda, são 1.400.000 registros, então, mas o que vocês verão aqui, na prévia que nós fizemos para alunos, se aprofunda.
Bom, vamos lá, por partes. Eu posso fazer isso, médias, porque é como, por exemplo, trabalha a Prova Brasil. Ela dá médias por escola. Tá? Então é algo similar. Bom, aqui nós temos o número de escolas, eu vou pular isso aqui. Bom, do tratamento disponibilizado, veja o que aconteceu. Como os critérios são, as escolas precisam ter mais de 50 alunos e mais de 50% ou mais de respondentes. Então, aconteceu um fenômeno. Talvez isso é que tenha feito um certo recuo do Ministério da Educação em substituir o Enem, o SAEB pelo Enem. Quando esses dados são divulgados,